Bom dia. E aí, estudaram? Bastante? Que horas vocês foram dormir? Eu dormi 1h30. Eu fiquei preparando a aula de vocês de 00:40 até 1h30. Só esse momento que eu preparei a aula de vocês. Então foi a hora que eu estudei para a aula de vocês. Na verdade, eu já tinha feito os slides, porque são slides passados, a gente só vai fazendo ajustes e pensando em outras contas e outras demonstrações. Mas eu fui refazer as contas todinha nesse horário, tá? Então eu espero que vocês tenham estudado, fizeram as coisas que ficou pelo meio do caminho aí, refizeram as contas. Não esqueçam que sexta-feira nós temos a prova, tá? E você tem somente até hoje para colocar ali naquela urna coisas que você tem muita dificuldade de matemática, tá? Ou que você não sabe ainda. Aí você coloca lá que a gente vai preparar a aula para amanhã, às 10 horas da manhã, aqui, tá? A aula de amanhã, lembrando, ela não é uma aula de revisão para a prova, não é isso. É uma aula de preparação para você para o curso de cálculo 1, tá bom? Que é de fundamental importância. Eu percebi nitidamente que nem todos vocês fizeram aquele processo de nivelamento que tem no ITEC, né? Nem todos fizeram. Eu vi as fotos. Devia ter o quê? 20, 30 alunos lá? Os outros estavam onde? Curtindo a vida de montão? Façam isso, tá? Pensem bem. Vamos lá. Então vamos para a nossa aula de hoje. Ela vai ser uma aula um pouco corrida. Ela é uma aula um pouco corrida porque são todos os conteúdos que você já viu, tá? Uma ou outra coisa que é novidade aqui, tá bom? Funções inversas, compostas, e a gente apresenta algumas funções para vocês. E a parte de transformações no gráfico, muito provavelmente eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque ele fica muito mais nítido de você enxergar as transformações no gráfico nas funções trigonométricas, que é quando a gente vai ver já na próxima aula. Então, as funções que nós vemos hoje, polinomiais, racionais, potências definidas por partes, inversa e composição. Uma curva no plano XY é o gráfico de uma função de x se somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Isso é o que é um gráfico, tá? Então, olha para cá. Se eu coloco para você um plano cartesiano aqui, e vou colocar isso, só isso, aí eu te pergunto assim, será se essa curva, será se ela é o gráfico de uma função? Existe um teste para isso que é chamado de teste da reta vertical. O que é que tu tens que fazer? Tu tens que passar retas verticais ao longo de todo o gráfico, de toda a curva, tá? Passa retas verticais. A pergunta é, essa reta vertical, ela chegou a tocar 2 vezes ao mesmo tempo no gráfico? Essa é a pergunta. Se acontecer isso, não é gráfico, tá? Exemplo, se eu coloco aqui para você um plano cartesiano, aí vou colocar aqui uma curva. Essa curva aqui, por exemplo, tá? Se você passa retas verticais, você passou essa primeira reta vertical, não tocou em canto nenhum. Aí você vai passando, não tocou, não é problema quando não toca. Quando você chegou aqui, opa, tocou 1, 2, 3. Tocou mais de uma vez. Então não é gráfico de função. Ficou claro? Tá? Já neste caso aqui, qualquer reta vertical que você passa, se ela tocar no gráfico, ela só toca uma única vez. Então é gráfico de função. Isso nós chamamos de teste da reta vertical. Ficou claro? Tá? Então, olhou para a curva, você já tem que sacar se é gráfico ou não. Vou colocar uma curva aqui. O que vocês acham? É gráfico de função? É gráfico de função? É gráfico de função? É gráfico de função? É gráfico de função. Tá bom? É só você passar retas e verificar se toca mais de uma vez. Tocou mais de uma vez, deixou de ser gráfico. Tá? Só isso que você precisa fazer. Então, se tem um negócio desse, tu não pode errar. Tá? Mas não tem isso na tua prova, que é muito fácil.
Você ia ficar irritado se eu colocar uma questão dessa. Você ia dizer, não, para que esse tipo de questão? Não é? Vamos lá. Quando não especificado, o domínio de uma função é o maior subconjunto de R, tal que a função esteja definida. Tá? Então, você olha para a função e pensa, quais valores a variável pode assumir? É isso que você tem que se perguntar. Dependendo de quais valores ela pode assumir, esse conjunto é o domínio da função. Então, vamos pegar o exemplo 3 primeiro. No exemplo 3, você tem a função h. A função h é módulo de x dividido por x. Tá? Olha para essa função aqui. Essa função, qual o único valor que o x não pode assumir? 0. Então, qual é o domínio dessa função? Os reais menos o 0. Então, você vai escrever assim, ó, o domínio da função h é os reais menos o 0. Tá bom? É isso que tem que fazer. Agora, sabe se a gente consegue escrever essa função de outra forma? A gente vai fazer isso. Vamos lá. Módulo de x. O que é que tu tens? O módulo de um número, ele é o próprio número se esse número for um número positivo ou se ele for 0. Se ele for 0 ou positivo, a resposta dá ele mesmo. Tá? Então, o módulo de x é o próprio x se esse x for maior ou igual que 0. Mas se por acaso ele for um número negativo, qual é a resposta? É menos ele. Menos ele é um número positivo. Tá? Então, é menos x se esse x for um número negativo. Tá bom? Então, vamos tentar reescrever essa função. Vamos lá. Essa função, h de x, ela é o seguinte. Se eu pegar números positivos, tá? Se eu pego números positivos, o módulo de x dá o próprio x, concorda? Então, quanto é x dividido por x? Quanto é? 1. Então, ela é 1 se o x for maior que 0. Tá? Agora, se o x for menor que 0, o módulo de x é quanto? O módulo de x é menos x. E quanto é menos x dividido por x? Menos 1. Menos 1 se o x for menor que 0. Tá? E no 0, como é essa função? Não existe essa função no 0. O 0 não faz parte do domínio dela. Tá? Então, eu posso escrever isso ou eu posso escrever isso. Agora, como é o gráfico dessa função? O gráfico dela. Olha só. Essa função, ela é, se o x for positivo, a imagem é 1. Então, eu vou riscar aqui na direção onde, para mim, é o 1. Aí eu escrevo aqui, 1. Mas pode no 0? Não, então eu tenho que alertar isso. Então, eu vou colocar aqui bola aberta. Tá bom? Agora, se o x for negativo, a imagem é quanto? Menos 1. Então, eu vou medir aqui o mesmo tamanho e passo uma reta constante aqui no menos 1. Pode no 0? Não. Então, bola aberta também. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa função. Tá? Próxima. Projeta lá. Essa função 2. G de x igual a logaritmo natural 6 menos x mais o cosseno de x dividido pela raiz do x² menos 16. Presta atenção aqui. Essa função é familiar para vocês? Sim ou não? Sejam sinceros. Só na aula lá, né? Mas raiz. Tu sabe extrair raiz desde quando? Eu não sei. Desde o 6º ano, palhaçada. A potência, tu sabe desde quando? 6º ano também. Deixa de graça. 6º ano. O logaritmo natural. Tu sabe desde quando?
Desde quando? Não entendi. Desde o nivelamento. Tá bem demais. Tá bem demais. Então, logaritmo natural é o logaritmo de base e. Tá? Então, logaritmo natural. Composição de função. Tu sabe desde quando? Desde o primeiro ano do ensino médio. Cosseno, tu sabe desde quando? Desde o 9º ano. Então, tudo isso tu sabe há muito tempo. Porque o nivelamento já faz tempo que tu fizeste. Tá? Somar funções tu tem que saber, dividir funções também tu tens que saber, porque são operações com números. Então, tudo isso aqui é do teu completo domínio. É, né? É. Então, tá aqui. Essa é uma função que eu resolvi juntar funções aí, e vamos pensar agora no domínio dessa função. Então, vamos pensar no domínio da função g. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. O que é que nós sabemos do cosseno? O cosseno. Pode calcular cosseno de qualquer número? Sim ou não? Sim. Então, o domínio do cosseno não é todos reais? Então, eu preciso me preocupar com o cosseno? Não. Não vou nem ligar para ele. Tá? Ele está aqui só para faz de conta. Tá? Logaritmo natural. Qual é o domínio do logaritmo? Só números positivos. Então, o domínio do logaritmo só são números positivos. Então, já vem a primeira restrição. Aqui dentro, olha, só pode ter coisa positiva. Então, eu já vou... Primeiro passo, ó. Então, temos que ter 6 menos x maior que 0. Primeira coisa. Tá? Aí, isso aqui é o quê? É uma inequação. Tu estuda isso desde quando? Sexto ano do ensino fundamental. Deixa de graça. Desde lá tu estuda isso. Ah, mas eu não vi isso. Quando foi que saiu o listão? Tu deveria ter estudado desde o dia depois do listão até hoje. Porque tu tinha que chegar aqui preparado. E tu sabe disso. Vai. O x está negativo, quando passa para o outro lado, vai? Positivo. Então vai ficar assim, ó. 6 é maior que x. Então pronto, já tenho o primeiro item, ó. Então o primeiro item é, o x tem que ser menor do que o 6. Vamos continuar. A raiz quadrada. Raiz quadrada está definida para quais números? Só para números maiores ou iguais que 0. Pode ser positivo, pode ser 0, só não pode ser um número negativo. Aí tem uns pertezinhos pensando assim, e os complexos? Né? Mas aqui não tem nada de complexo. Isso aqui é cálculo 1. Cálculo 1 se trabalha com funções reais. A gente só sai de variáveis reais e leva no conjunto dos números reais. A gente não entra nos números complexos. Você vai sim estudar os números complexos aqui, dependendo do seu curso. Vai ter curso que vai estudar a disciplina função de uma variável complexa. É linda essa disciplina. Imagina um cálculo com números complexos. É isso, tá? Então você vai estudar lá só. Aqui não. Aqui não tem números complexos, tá? Então, olha, vamos pegar isso aqui. Eu já sei que a raiz só serve para números que não são negativos. Mas pensa comigo. Essa raiz, ela não está na parte de baixo de uma fração? Então ela está no denominador da fração. Mas no denominador pode ser 0? Não. Aí eu tenho que excluir o 0. Deu para entender? Tá? Então quer dizer que esse cara aqui, ele tem que ser o quê? Tem que ser maior que 0. Tem que ser positivo. Tá? Então vamos colocar aqui a segunda condição. X² menos 16 tem que ser maior que 0. Aí eu vou ter que lembrar, diga. Pode falar. No 4 vai dar 0, mas a gente vai analisar exatamente qual parte a gente vai querer. Tá? Então vamos lá. Olha, isso aqui, esse carinha aqui não é uma função quadrática?
Sim ou não? Sabemos estudar o sinal da função quadrática. Todos nós sabemos. Acredite nisso, tá? Então a gente vai pegar a função quadrática. Como é que é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola. Ela pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Nesse caso é o quê? Para cima. Vocês estão safos demais. Então, vamos pegar isso aqui. Eu vou chamar de f. F de x igual x² menos 16. Então, essa parábola aí é com cavidade para cima. Tá? Como não tem aquele b aqui pelo meio do caminho, só tem o a e o c, então é fácil de esboçar o gráfico. Certo? Ela tem que tocar o eixo y onde? No menos 16. Então eu sei que ela toca aqui no menos 16. Então a parábola é assim. Claro que o meu desenho não está bem proporcional, aí está fora de escala, tá? Então esse ponto aqui é o menos 16. E esse cara e este outro cara são as raízes da parábola, certo? Da função quadrática aí. Então, quem são essas duas raízes? É o 4 e o menos 4 que o colega já estava chamando a atenção lá. Então, as raízes é 4 e menos 4. Como é que eu acho isso? É saber quando que isso aqui dá zero. Certo? Então, dá no 4 e no menos 4. Pensa comigo agora. Olha lá. Entre o menos 4 e o 4, o gráfico está na parte de baixo ou na parte de cima do eixo? Na parte de baixo. Então, qual é o sinal do gráfico? Negativo. Então, é negativo. Beleza? Do 4 para lá, o gráfico está como? Está acima do eixo. Então, o sinal é positivo. Antes do menos 4, como é que é? Também está acima. É positivo. Nota que eu estou estudando o sinal do gráfico. Eu não estou pensando no sinal do eixo. Beleza? Então, nós acabamos de perceber que isso aqui, o x² menos 16, tá? Ele só é maior que zero se eu tiver antes do menos 4 e estiver depois do 4. Então, se x for menor que menos 4 ou x for maior do que 4. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Então, nós temos quantas condições até agora? 1, 2 condições. Só que essas duas condições fazem parte da mesma função. Eu preciso fazer interseção entre essas condições. Isso nós chamamos de operações com intervalos, que você estudou no primeiro ano do ensino médio, no segundo bimestre, lá com a professora, não sei, tá? Então, vamos lá. Então, olha, pega a tua primeira condição. A tua primeira condição é x menor do que 6. Então, tu colocas aqui e tu marcas o 6. Tá? E tem que ser menor do que esse 6. Então, é tudo isso aqui. Tudo isso aqui serve. Bola aberta. Pega a segunda condição e vais colocar aqui a segunda condição. Tá? Como é a segunda condição? Tem que ser menor que o menos 4. Tá? É questão de senso, né? Se aqui é o 6, o menos 4 é para cá. Tá bom? Então, menos 4, marca lá teu menos 4, deixa aberto. Menos 4. E essa região toda. Certo? Mas também serve a região que é depois do 4. Tá bom? O 4 é antes do 6. Então, você marca por aqui assim. Marca lá o 4. E serve todo mundo depois do 4. Certo? A sua resposta é a interseção dessas duas coisas. Tá? Então, eu vou marcar aqui o menos 4. Eu vou marcar aqui o 4. E vou marcar aqui o 6. Beleza? Tá? Vamos ver. Antes do menos 4, olha, estou precisando. Então, serve tudo que está antes do menos 4. Certo? E o menos 4 serve? Não, porque aqui está aberto. Então, o menos 4 eu já sei que é aberto.
Isso aqui é aberto e serve tudo isso aqui. Tá bom? Antes do menos 4. Vamos pensar agora. Diga. O menos 4 está sendo alcançado no primeiro. Só que isso que eu estou fazendo é um processo de interseção. Interseção significa que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Se falhar de um, não serve mais. Tá bom? Ok? Agora vamos lá. Entre menos 4 e 4, essa região toda não faz parte aqui. Então já não está em um, então não serve mais. Beleza? Tem que estar nos dois. Esse é o sentido do que é interseção. Tá? 4. O 4 não está nesse, então já não serve. Então o 4 aqui também é aberto. Do 4 até o 6, olha, faz parte desse e faz parte desse. Então serve. Eu pinto aqui do 4 até o 6. Será se o 6 serve? O 6 está aqui, mas não está aqui. Como é um processo de interseção, então não serve porque tem que estar nos dois. Então aqui é aberto. Do 6 para lá, está aqui, mas não está no de cima. Então não serve. Então quem é o seu domínio? O seu domínio é todos os reais antes do menos 4 e de 4 até 6. Deu para entender? Aberto, tá? Então, só isso que é o seu domínio. Então, se tu fores desenhar o gráfico dessa função, que eu não vou fazer isso, o que tu tens que ter em mente? Que você vai ter que marcar aqui o menos 4, você vai ter que marcar o 4, você vai ter que marcar o 6, tá bom? E eu vou passar linhas imaginárias aqui, tá? Vou passar essa linha aqui, vou passar essa linha bem aqui, uma outra aqui. Vou deixar essas 3 linhas. O que é que tens que ter na tua cabeça? Que só existe gráfico nessa região aqui, ó. Antes do menos 4, porque é o que faz parte do domínio. Isso aqui é o domínio. Então tem gráfico nessa faixa, certo? Nessa faixa de menos 4 até 4, não faz parte do domínio. Então não tem nada aqui. Não tem nada de gráfico, tá? Do 4 até o 6 faz parte do domínio, então vai ter gráfico nessa região. E depois do 6 não faz parte do domínio, então não tem gráfico. Deu para entender? Então, para você saber qual é o domínio de uma função, se eu te dou um gráfico, basta você olhar onde é que tem desenho de gráfico. Se tiver alguma região que não tem desenho, você já diz, ah, então isso aqui não faz parte do domínio. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Próximo exemplo. Diga. Forma escrita do domínio? Tá exigente. Bora ver. Olha, como é que a gente vai fazer? Domínio. Como que eu chamei essa função? De G. Então, domínio da função G é igual. São números reais, certo? Então, vai ser domínio da função G. É x pertence aos reais, tal que, a partir do tal que eu coloco a condição. Qual é a condição? A condição é que esteja antes do menos 4. Tá bom? Então, eu vou colocar lá. X menor que menos 4. Mas é só isso? Não. Então você concorda comigo que o número, ou ele está nessa região, ou ele está nessa. Certo? Ele não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então tu tem que dizer menor que menos 4, ou isso aqui. Tu não pode dizer a palavra e. Beleza? Tem que ser ou. Então, x menor que menos 4 ou x maior que 4 menor que 6. Essa é a escrita. Ok? Tá bom? Muito bem. Vamos lá, próximo exemplo. Diga.
Tu queres uma aplicação para isso? Mas vocês chegaram exigente, né? As aplicações, vai depender muito do contexto, mas assim, quando a gente monta essas funções, a gente não está pensando mesmo em aplicações. Mas vamos dar um chute? Vamos dar um chute? Um chute eu lembro bem que tem coisas... Eu acho que na disciplina química tem uma paradinha chamada estequiometria. Acho que tem isso, né? Que tem um ponto lá, os gráficos lá, eu acho que é uma coisa assim, vai, depois acontece a parada? Acho que é alguma coisa. Vocês estudaram isso, né? Gente, me perdoe, eu estudei isso em 2003. Acho que é mais ou menos isso, né? E existe esse ponto aqui, não existe? Se esse ponto não for alcançado, não acontece nada. Eu acho que é isso, né? É o ponto de ativação, né? Então, tu precisa ter energia suficiente para chegar nesse ponto de ativação. Se tu não chega nesse ponto de ativação, não tem a reação. Acho que é mais ou menos isso. Certo? Então, se não tem a reação, você pode trazer de alguma forma um contexto desse tipo. É como se não acontecesse nada até que você chegue no ponto desejado. Entendeu? Só um exemplo bem aleatório. Tá? Então, vai acontecer muito isso nas aplicações. Vai ter funções... Na elétrica, você vai encontrar a função sinal. A função sinal vai ter, do nada, não vai ter nada e do nada ela sobe. Tá? Vai ter função sinal lá. Tem também, eu não lembro se é na elétrica ou é no telecom, que você estuda as funções de Bessel. Uma função bem bonitinha lá. Tá? Mas assim, aqui no cálculo a gente não se preocupa muito em pensar no contexto. Algumas vezes que a gente vai colocar o contexto. Tá? Muito bem. Vamos lá para a função, para essa outra função que envolve seno, polinômio, potência. F de x igual a seno de x mais x ao cubo menos 2 elevado a x dividido por x quadrado menos 9. Vamos lá. Olha para essa função. Me diz, qual é o domínio dela? Vamos pensar. Você sempre tem que olhar para a função e se perguntar, onde que acontecem os problemas? Seno, tem dificuldade? Tem alguma restrição no domínio? Nenhuma. O seno está definido para todos os números reais. Polinômio, também está definido para todos os números reais. Certo? Potência, na verdade exponencial, também definido para todos os números reais. Não tem problema nenhum. Polinômio, também definido para todos os números reais. Aí você diz, então domínio é os reais. Aí calma. Vai para a operação que está acontecendo aqui. Qual é a operação que está acontecendo? Está tendo uma divisão aqui. Então você já sabe que aqui embaixo não pode ser zero. Então é o único problema dessa função. Tá? Então o domínio da função f está atrelado ao fato de que x quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Beleza? O resto tudo pode acontecer. Mas bem, se x quadrado menos 9 não pode ser zero, então o x não pode ser quem? 3 e menos 3. Então qual é o domínio dessa função? O domínio dela é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de mais e menos 3. Acabou. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos continuar. Vamos falar agora de função crescente, decrescente. Então, o que é uma função crescente? Não vai me dizer que é aquela função que está crescendo. Tá. O que é uma função crescente? Não, não vai dizer isso. Não, se é constante, não é crescente. Não pode me falar de coeficiente angular porque não precisa ser uma reta. Quando tende ao mais infinito? Não. Oi? O coeficiente de variação?
Cara, se tu colocasse um outro nome, seria legal. Taxa de variação positiva? Quando? Como se fosse uma PA de segunda ordem? Como é que é? Quando o X e o Y crescem. Melhora essa fala. Não é reta. Então a gente não pode falar de coeficiente angular. Não. Não precisa ser positivo. A imagem cresce com um. Melhora essa fala. Está junto com a dele. Exato. Se eu aumento o x, o y também tem que aumentar, obrigatoriamente. Tá bom? Sempre. Isso que é uma função crescente. Então, se você pega elementos no domínio, se você pega um x1 maior que um x2, isso obriga que a imagem do x1 tem que ser maior que a imagem do x2. Isso que é ser crescente. É fácil entender isso, né? Decrescente também, só inverter, tá? Aumenta aqui e aqui diminui. Não estou interessado nessas. Eu estou interessado na função não crescente. O que seria uma função não crescente? Como é que é? Gostei. Então, olha, não crescente é o seguinte. Se você tem x1 maior que x2, olha o que eu digo para você, função não crescente. Então, se tem alguma coisa que não pode acontecer, é crescer. Porque ela é não crescente. Tá? Então, não pode acontecer isso, porque aqui está crescendo. Certo? Então, tem que acontecer isso aqui. Ó. x1 tem que ser menor que x2. O que mais que pode acontecer? Pode ser igual. Então, menor ou igual. Tá bom? Isso que é não crescente. Tudo bem? E a não decrescente, mesma história. Tá? Função polinomial, não quero falar de função afim. O que é que vocês sabem de função afim? Vocês têm que falar com firmeza, tem que responder assim, ó, tudo. Vai, o que você sabe da função afim? Função afim é uma função que ela tem essa cara aqui, ela pega números reais e leva em números reais, tá? Com a seguinte formação, f de x é ax mais b, onde esse a e esse b são números reais, e esse a não pode ser zero. Tá bom? Não pode. Tá? Esse a tem um nome, como é o nome dele? Coeficiente angular. E esse aqui é o quê? Coeficiente linear. O que é que o a interfere na função? A inclinação da reta. Aí vocês fizeram o cursinho tudo no mesmo lugar, foi? Eu perguntei, todo mundo fez assim. Ó. Tá, para que serve o A mesmo? Inclinação da reta. E o que isso significa? Taxa de variação. Quem falou taxa de variação? Taxa de variação. Tá. Então a taxa de variação é o quê? É a derivada. E o que é a derivada? Ele está dizendo o quanto que a função vai variar se o x estiver variando. Tá? No caso da função afim, essa variação é uma variação constante, que é o coeficiente angular. Tá? E o coeficiente angular ele vai dizer se a função é crescente ou se ela é decrescente. Se o a for positivo, como é a função? Crescente. Se for negativo, decrescente. E se for zero, não é função afim. Tá? Porque não pode ser zero. Certo? Muito bem. Raiz da função afim.
Menos b sobre a. Como é que eu acho a raiz de uma função afim? Eu pego isso aqui igual a 0. Aí eu tenho que achar quem é o x, né? Passo b para lá, passo a dividindo e resolveu, né? E como é que eu estudo o sinal de uma função afim? Perderam essa aula. De repente ninguém fala mais nada. Vamos, olha lá. Vou colocar aqui um gráfico qualquer. Esse gráfico é uma reta, eu estou assumindo que ele é o gráfico de uma função afim. Tá? Então, esse cara aqui, quem é mesmo? É a raiz. E qual é a cara dele? Menos b sobre a. Essa é a cara dele. Tá? Olhando para esse gráfico, qual é o sinal do a? Positivo. Por quê? Porque a função é crescente. Qual é o sinal do b? Positivo. Por quê? Porque é esse toque aqui que é o b. Certo? E qual é o sinal do gráfico dessa função? Como é que eu faço isso? Olha para a raiz. Da raiz para a direita, o gráfico não está acima? Então o sinal é positivo. Da raiz para a esquerda, o gráfico está abaixo. Então o sinal é negativo. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então vocês já estudaram tudo sobre função afim. Tá vendo como lá no ensino médio a gente perde muito tempo com isso? A gente leva 2 meses para falar de função afim. Aí vocês reclamam, tem muito conteúdo. 2 quadros. Acabou. Função quadrática. Como é a cara de uma função quadrática? F de x é igual a quê? Ax quadrado mais bx mais c. Esse é a cara da função quadrática. O gráfico a gente já sabe que é uma parábola, tá? Esse A define a parábola. Se positivo, a parábola é para cima. Se negativo, a parábola é para baixo. O C diz onde a parábola toca o eixo Y. O B serve para quê? Como é que é? Não? Diga. O B, ele diz qual ramo da parábola toca o eixo. Se ele for positivo, é o ramo crescente. Se ele for negativo, é o ramo decrescente. Beleza? Para isso que serve, tá? Muito bem. E você sabe resolver para achar as raízes, não sabe? O que é que tu fazes? Bhaskara. Tu aprendeu isso onde? No ano. Some produto também, né? E chute. Tu pode ficar chutando também, né? Muito bem. Isso tu aprendeu lá no 9º ano. Muito bem. Vamos continuar. Tu vai chegar em casa hoje, tu vai dizer, égua, papai e mamãe, olha, eu estudei tudo que eu estudei na minha vida hoje. Tá aí as funções afins, tá aí as funções quadráticas, tá? E vão brincar, né? Vão brincar porque a gente gosta de brincadeira legal. Esse é um dos quocientes lindos do cálculo. É o quociente das diferenças de Newton, tá? Ele é a base do início do cálculo, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo de simplificação. Vou pegar f de x mais h menos f de x sobre h, tá? Eu vou querer fazer essa conta, eu vou chamar isso aqui de Q, que é o nosso quociente de Newton, tá bom? Quero fazer o quociente de Newton, para já estar lá qual foi a função que eu coloquei. Eu coloquei a função afim, f de x igual a x mais b, e coloquei a função f de x, eu vou colocar g aqui, g de x igual a 1 sobre x. Tá bom? Essas duas funções. Vamos calcular o quociente de Newton dessas duas funções. Vamos lá. Quociente de Newton da função f.
que é que nós temos que fazer? Você tem que calcular f de x mais h. O que significa isso? Isso significa que onde tiver x, você coloca x mais h. Tudo bem? Ficou claro? A tua função é isso. Então vai ficar assim, ó. A, no lugar do x, tu tens que colocar x mais h. Então, x mais h. Só que a tua função ela é ax mais b. Então tá aqui. Mais b. Então, isso aqui é f de x mais h. Tudo bem? Tá? Menos a tua função f. Quem é a tua função f? Tá aqui, ó. Então, vou colocar isso entre parênteses. Ax mais b. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Isso aqui é igual. Vou fazer o chuveirinho que tá com saudade, né? Chuveirinho aqui. Era feliz. Ax mais AH mais B. Aí o jogo de sinal, né? Esse com esse vai dar menos AX e esse com esse dá menos B. Então, isso tudo dividido por H. Certo? O que você consegue fazer aí? Dá para cortar, né? Corta quem? AX. Corta quem? O B. E sobrou o quê? Sobrou AH sobre H. O que tu fazes? Corta o H e sobra só o A. Olha, o quociente de Newton da função afim é o coeficiente angular. Tá? Da função, é o A. Futuramente tu vais ver que é a derivada. Tá? Mas te acalma. Então, essa já é uma conta, talvez lá da aula 15 ou 16 do nosso curso, que já está feita. A gente só precisa escrever um negocinho aí, escrever uma coisinha assim, ó. A gente precisa só escrever isso aqui, aqui. Só isso. Mas a gente não sabe ainda o que é isso, então deixa aí, com calma, tá? Vamos fazer agora o quociente de Newton desta função, da função g. Então, quociente de Newton da função g, como é que é mesmo o quociente de Newton? Ele é g de x mais h menos g de x dividido por h, tá? Esse é o quociente de Newton, tá bom? Então, muito cuidado agora, porque se trata de fração, né? G de x mais h. Olha lá. Quem é a g? Né? 1 sobre x? No lugar do x, você coloca x mais h. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre x mais h menos g de x. Quem é a g de x? É 1 sobre x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Ah, tio, tá ficando difícil esse negócio aqui. Mas isso não é fração? Tu vê fração há muito tempo. Lá no 2º ano do ensino fundamental menor, disseram assim para você, se você tem uma pizza e corta uma fatia, o que é isso? Isso é 1/4. Pronto, isso aqui é equivalente. É quase a mesma coisa, tá? Só que a gente prefere letras do que pizzas. Vamos lá, continuando. Então, olha, como é que a gente subtrai duas frações? A gente faz o quê com duas frações para subtrair? A gente precisa calcular o MMC. 6º ano. Isso aqui é demais. Só que MMC entre números, você decompõe com fatores primos, certo? Só que você não tem números aqui. Você tem letras. Como é o MMC entre duas letras? O produto entre elas, né? Não tem como errar. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar... Vou deixar o H aqui embaixo. Então, esse vezes esse vai ficar x mais H. Eu vou fazer um exemplo aqui que vai ter gente que não está entendendo o que está acontecendo. 2/3 menos meio. Tá bom? Como é que a gente faz isso? 3 vezes 2 não é 6? Aí você pega assim, pega o 6, divide pelo 3. Depois pega o resultado e multiplica pelo 2. Não é assim? Processo da borboletinha, né?
6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. Menos, pega o 6, divide pelo 2. Aí tu multiplica pelo 1. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Olha, o produto dos dois está aqui. Agora, eu vou pegar esse cara e vou dividir por esse. Assim como eu peguei o 6 e dividi pelo 3. Pegando esse cara e dividir pelo x mais h, vai cortar o x mais h com o x mais h, não vai? Vai sobrar quem? O x. X vezes 1 é x. Menos, pega agora esse cara aqui e divide por esse. Vai cancelar o x com o x, não vai? Vai sobrar quem? X mais h. X mais h vezes 1 dá x mais h. Certo? Não é a mesma coisa? Aí vocês, como são malinos, né? Quando vocês forem dar aula de reforço para os meninos fazer operação de fração, quando eles estiverem entendendo, aí tu vai dizer, tu vai ver só. Quando chegar na universidade, tu vai ver. Vão jogar um monte de letra lá para ti. Eu quero ver tu fazer. Não façam isso, é fácil. Olha, quanto vai dar aqui em cima? Quanto vai dar? Vai cancelar o x com o x, não vai? Vai ficar h o quê? Negativo. Então vai ficar, olha, menos h dividido por x, x mais h, isso tudo dividido por h. Certo? Só que agora você tem uma fração dividida por uma outra fração. Porque você enxerga isso como fração. Certo? Como se divide duas frações? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, esse seu quociente de Newton da função g vai ficar como? Vai ficar isso aqui, menos h dividido por x mais... x vezes x mais h, vezes o inverso desse, que é 1 sobre h. E agora? O que tu fazes? Cancela o h aqui, né? Você tira esses dois h aqui, vai ficar o quociente de Newton da função g, vai ficar menos 1 dividido por x mais h. Esse é o quociente de Newton dessa função. Tudo bem? Tá? Quando nós acrescentarmos isso aqui e fazer o que isso significa aqui, aí sim a gente vai achar a derivada desta função. Tá bom? Então, a primeira parte da conta já está feita. Só falta nós compreendermos o que isso significa. Mas isso é com calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas você já sabe que você já está vendo coisas futuras. Vamos continuando. Diga. Oi? Sim. Vai ficar, mas você não precisa fazer. É indiferente. Função cúbica. Função cúbica é um polinômio de grau 3, tá? Polinômio de grau 3. É só você pensar, aí você tem uma quadrática e você acrescentou um fator que tem grau 3 lá, tá bom? Então esse é a função cúbica. O gráfico característico é esse jeito. A gente vai conseguir construir gráficos de funções cúbicas, funções de grau 4, grau 5. Isso não é complicado, tá? Funções racionais, que a gente vai precisar muito também. Funções racionais é o seguinte: você pega dois polinômios e divide eles. Na parte de cima você coloca um polinômio e na parte de baixo também você coloca um polinômio. Sempre que tu fizeres isso, esse tipo de função é chamado de função racional, tá? Qual é o problema das funções racionais? Que tu tens que tomar cuidado com o quê? Com o domínio. Você tem que ver quando o polinômio Q dá zero. Então você tem que achar as raízes do polinômio Q.
As raízes do polinômio Q não fazem parte do domínio da função f. Beleza? Porque faz com que essa divisão fique indefinida. Tá? Aí, um exemplo de uma função racional. Você tem aqui a função f de x igual a x menos 1, x mais 1. Tá? Olha para cá. Então, essa função aqui, em cima, não é um polinômio? Polinômio de grau 1. Embaixo também é um polinômio de grau 1. Aí, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Embaixo não pode dar 0. Então, tu tens que fazer que x mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de menos 1. Ficou claro? Tá? Então, o domínio dessa função é todos os reais, exceto o menos 1. Então, quando tu fores esboçar o gráfico dessa função, tu já sabe que na direção do menos 1 não tem gráfico. Projeta lá a imagem, por favor. Observa lá, ó. No menos 1 não tem gráfico. Mas o gráfico pode sim se aproximar dessa região. Não tem problema nenhum. Tá? A gente não tem condições ainda matemáticas de conseguir mostrar por que esse gráfico é assim. Mas não se preocupe que a gente vai fazer isso. Essa outra função, função racional. Essa é fácil de esboçar o gráfico dela. Vamos lá. Função f de x igual x² mais 3x menos 4, x² menos 9, dividido por x² mais x menos 12, x mais 3. Então, é uma função racional e o domínio é aquilo. A gente vai ter que determinar que o domínio realmente é esse e ter que perceber que o gráfico realmente é esse. Tá? Então, olha para cá. Está aqui uma função. Isso aqui é uma função racional? Sim ou não? Por que é função racional? Porque em cima é o quê? É um produto de polinômios. Produto de polinômios é polinômio. Tá? E embaixo também é produto de polinômios, que resultam um polinômio. Então, é sim uma função racional. Então, eu preciso tomar cuidado com o quê? Com o domínio. Verificar onde que aqui embaixo dá 0. Tá bom? Mas vamos pensar o seguinte. Será se essa coisa aqui e essa coisa aqui não tem raízes também? Sim ou não? Quem é a raiz desse? 3 e menos 3. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. X² menos 9, ele é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3. Certo? Lembra que tu estudastes isso? Quando tu tens um polinômio ou uma função quadrática, tá? Em que o coeficiente é 1, se você sabe as duas raízes, então é as raízes aqui, esse produto dá esse cara. É só você fazer o produto da soma pela diferença. Tá? Produtos notáveis lá do 7º ano. Certo? Tá bom? Agora, esse cara aqui, quem é a raiz desse cara? Menos 3. Vamos fiscalizar agora este e este. Vamos investigar esses dois. Tá? Vamos pensar, x² mais 3x menos 4. Tem raiz isso aqui? Tem ou não? Tem. Como é que a gente acha as raízes? Bora pro delta, né? Ô, saudade. Então, delta é igual... Quem é o b? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o a? 1. Quem é o c? Menos 4. Então, esse delta vai dar igual ao quê? 3² é 9. Esse produto dá o quê? 16. Com mais 9, 25. Delta mais lindo, né? Delta lindo, que a gente sabe como é que faz. Então, x é igual... Como é a fórmula? Menos b. Mais e menos. Tem gente que está falando, deixa comigo que isso eu domino. X é igual menos... Quem é o b? B é 3. Mais e menos... Quem é o delta? Não é 25? Qual é a raiz do 25? 5. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Então, esse aqui vai ficar 2. Então, a primeira raiz dá o quê? Menos 3 com mais 5 dá 2 positivo. Dividido por 2 dá 1. E o x duas linhas?
Menos 3 com menos 5 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, tu tens as raízes 1 e menos 4, tá? Vamos para o próximo. Pega o outro aqui, que é x² mais x menos 12 igual a isso aqui a 0. Alguém já sabe as raízes? 3 e 4. Menos 4. Vamos testar o 3. 3 ao quadrado dá 9, com mais 3, 12. Menos 12, 0. Perfeito, o 3 está certo. Então, o 3 é uma raiz. Menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 com menos 12 dá menos 16. Então, vai dar 0. Perfeito. Então, é 3 e menos 4. Então, quer dizer que esse cara, x² mais x menos 12, ele é a mesma coisa que x menos 3, x menos a raiz, vezes x menos a outra raiz, que é o menos 4, que vai ficar mais 4. Tá bom? Então, nós podemos reescrever essa função da seguinte forma. Então, essa função f, ela é o seguinte. Isso aqui é esse que nós achamos as raízes 1 e menos 4. Então, ele é o quê? Ele é x menos 1, x mais 4. Tá bom? O outro é x menos 3, x mais 3. Embaixo, o polinômio de grau 2 lá, que é esse aqui, é x menos 3, x mais 4. E ainda falta o x mais 3. Tudo bem? Tá claro? Tá? Então são esses produtos aí. O que é que a gente faz agora? Cancela tudo aí, o que der, né? Esse cara com esse cara. Esse aqui, ó, com esse aqui. E esse aqui com esse. Sobra o quê? Sobra x menos 1. Mas olha, eu te pergunto. Eu vou escrever aqui a função f. x² mais 3x menos 4. x² menos 9. x² mais x menos 12 vezes x mais 3. Essa é a função f. Nesse processo de simplificação, nós fomos induzidos a pensar que a função f é x menos 1. Isso é verdade? É verdade? Sim ou não? Firmeza, sim ou não? Não. Não é. A função f não é isso. Aí você diz, mas peraí, o que foi que a gente errou? O que a gente errou é o seguinte, que qual é o domínio dessa função? É todos os reais? Não. Nesta função aqui, está aqui ela escrita aqui em cima. Ó. O 3 não está no domínio, o menos 4 não está no domínio e o menos 3 também não está no domínio. Certo? Então, o domínio da função f não tem 3, menos 3 e nem menos 4. Mas essa função aqui, quem é o domínio dessa? Todos os reais. Deu para entender? Então, tu não podes dizer que isso é igual a isso. Então, para com esse vício de querer ir cortando e dizer isso é igual a isso. Isso não é igual. Tá? São diferentes. Beleza? Então, o que tu fizestes aí foi o seguinte, que o gráfico desta função é quase idêntico ao gráfico dessa função. Esboçar o gráfico disso, se você olha só para essa expressão, você diz, cara, não dá. Tem muita coisa aqui para eu levar em consideração. Agora, esboçar o gráfico disso aqui é muito simples, certo? Então, a gente esboça o gráfico desse. Então, você pega aqui. Como é o gráfico desse? Esse dá uma função afim? A função afim crescente que passa pelo menos 1 no eixo y, certo? E a raiz é 1.
Então, o gráfico é uma coisa assim, certo? Esse é o gráfico, tá? Mas qual é a diferença desta função para esta? É o domínio. Então, quais são os pontos do domínio que eu tenho que levar em consideração? O 3, o menos 3 e o menos 4. Então, eu sei que no 3, no menos 3 e no menos 4, eu tenho que tomar cuidado. Então, vamos pegar o 3. Esse aqui é um 1. Então, 2, 3. Então, lá no 3, não tem gráfico. A bola é aberta. Beleza? No menos 3, aí eu pego uma mesma distância. No menos 3, eu sei que também não tem gráfico. A bola é aberta. E no menos 4, eu também sei que não tem gráfico. A bola é aberta. Agora sim, essa reta com esses 3 buracos aqui, ela sim é o gráfico dessa função f. Deu para entender? Tá bom? Então, elas são equivalentes sim em termos de gráficos, a menos de 3 pontos. Então, tem 3 pontos que precisam ser retirados da reta. Tá? Aí você descobre que elas são equivalentes. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Função potência. Então, a função potência, a gente vai ficar trabalhando com ela. A gente vai usar muito em derivadas. Quando a gente chegar em derivadas, a gente vai usar muito as funções potências. Então, uma função potência é onde esse alfa é uma constante. Então, é a variável que está embaixo. Ela é uma ideia tanto que inversa da função exponencial. A função exponencial era um número constante na base e o expoente que era variável. Tá? Agora a gente inverte. A gente coloca a variável na base e o expoente, que é um número fixado. Tá bom? Então, olha lá. Então, é x elevado a um certo alfa. Esse alfa é uma constante. Ele pode ser 1, 2, 3, vai embora. Tá? Que a função potência é uma... Se ficar 1, 2, 3, esses números inteiros, então vai ser um polinômio. Tá? Se por acaso acontecer uma fração, então vai ser do tipo raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz nésima. Tá? É isso que tu precisa entender. Precisa entender que se eu tiver isso aqui, ó, f de x igual a x elevado a 1 sobre n, isso aqui é a raiz de índice n de x. Tá bom? É isso que eu estou dizendo lá. Então, tens que entender isso. Tá? O gráfico da função raiz quadrada é esse gráfico. Tá bom? Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Também a gente vai construir esses gráficos. Eu vou mostrar para vocês como é que chega neles. Tá? Esse é o gráfico da função modular, que nós já vimos na aula passada. E eu não quero fazer isso. Não vou fazer isso. Vocês sabem fazer isso? Não sabe? Não? Te vira, tu vai fazer. Eu vou dar um pause aqui. Está sendo gravada essa parte, né? Então, vocês vão chegar em casa e vão dizer, como é que faz isso? Aí tu vai fazer. Vou logo te dar uma dica. Não vai estar na tua prova, tá? Mas tu vais precisar disso. Então, depois de sexta, tu vais fazer tua prova sexta de manhã. Quando for sexta à noite, você diz assim, lembrei do professor Raimundo Leão. Vou fazer aquela questão agora. Né? Aí você vai lá e faz, né? Aí quando terminar de fazer essa questão, aí tu diz assim, a consciência está pesando, eu vou pegar o livro de cálculo e vou estudar agora por 2 horas. Só 2 horas. Aí tu para e descansa por 3 minutos. Depois tu retorna. Porque tu ficar direto não é saudável. Tá bom? O descanso é super importante. Tá? Vamos lá. Função injetora. O que tu precisas saber de função injetora? Função injetora é assim. Se por acaso você pega 2 caras que estão no domínio, e esses 2 caras são caras diferentes, as imagens deles também têm que ser diferentes. Tá bom? Isso que é ser injetora. Isso tem que acontecer sempre no domínio da função. Ou uma coisa equivalente a isso é se você pega 2 imagens.
Se você pegar duas imagens que são iguais, então você tem que provar que os dois caras que vieram lá do domínio trazendo para essas imagens, você tem que provar que elas são iguais, tá? Então isso que é função injetora. Olhando para um gráfico, olha lá. Esse primeiro gráfico, esse gráfico G, é injetora? Sim ou não? Aí tem um teste para isso, que é o chamado teste da reta horizontal, tá? O teste da reta vertical é para dizer se o gráfico, se a curva é o gráfico de uma função. É para isso que serve o teste da reta vertical, tá? O teste da reta horizontal é para tu saber se a função é injetora ou não, tá? No caso desse gráfico verde aí, todas as retas que você passa paralelo ao eixo X só toca no gráfico uma única vez. Se está tocando uma única vez, então ela é injetora. Observa a parábola. Quando tocar na parábola, vai tocar uma vez quando for no vértice. Tirando isso, sempre vai tocar duas vezes. Entendeu? Então, se está tocando duas vezes, deixa de ser injetora. Porque você pega dois caras diferentes que estão sendo levados na mesma imagem. Porque a parábola, não sei se você já percebeu, ela é simétrica. Né? Ela é simétrica ao eixo que passa pelo vértice. Esse eixo ele é um eixo de simetria. Então, o que tem de um lado é um reflexo do que tem do outro. Beleza? Então, ela não pode ser uma função injetora. Tá? Verificar que essas duas funções são injetoras. Se der tempo, eu volto para fazer elas. Aí, já pode pegar. Esses são bons exercícios para você fazer se eu não conseguir retornar no final da aula para fazer. Tá? Porque eu estou interessado numa outra parte lá na frente, que é muito importante para você. Aqui é o que eu estou dizendo. O que é ser bijetora? É aquela que é injetora e sobrejetora. Sobrejetora é quando todo contradomínio ele é alcançado. Ou seja, o contradomínio é a própria imagem. Essas coisinhas todas você já viu, tá bom? São só conceitos mesmo, tá bom? Mas eu não quero isso aqui, eu não vou fazer da minha função inversa agora. Vamos pensar na função inversa. Aí a gente faz um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Olha, a função inversa é o seguinte. Suponha que você tem uma função que sai de A e vai para B. Tá bom? Então, você tem aqui um x que ele é levado em um certo f de x que a gente vai chamar de y. Tá? Projeta aqui o quadro, por favor. Então, qual é o sonho? O sonho é tentar descobrir se é possível achar uma outra função que tem alguma relação com essa função f. A relação é a seguinte. É uma função que ela faz o seguinte movimento. Ela sai de B e traz para A, de volta. Tá? E a característica dessa função é a seguinte. Ela consegue pegar o y. Tá? Então, essa função a gente vai chamar assim. A gente vai chamar de f menos 1. Esse menos 1 não é o menos 1 de inverter para transformar em fração. Não é isso. É só uma simbologia de inversão, tá? F de menos 1, ele vai fazer o seguinte, ele vai sair do B e vai levar para o A, tá? E ele sempre vai pegar o Y e vai levar no F de menos 1 de Y. F menos 1 de Y é um cara que está lá no conjunto A. E esse cara que ele está chegando lá é exatamente esse x. Tá bom? Essa é a função inversa. Tá? Então, na prática, o que está acontecendo? Se você pensa isso em termos de diagrama, tá? Se você está aqui no A, esse aqui B, esse aqui é o teu x, esse aqui é o teu y. Então, a tua função f... ela está fazendo isso aqui. Ela está pegando o x e levando no y. Isso quem faz é a tua função f. E a tua função f de menos 1, ela pega esse cara e traz de volta. Certo? F de menos 1 faz isso. Então, quer dizer
que se você fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, você sai do lugar e volta para o mesmo lugar. Que é a composição de função que tu fazes todos os dias para vir para a universidade, né? Tu pega um ônibus para sair da tua casa e chegar aqui, né? E depois tu pega um ônibus para sair daqui e chegar na tua casa. O resultado é a tua casa, né? Então tu fizeste uma composição de ônibus e chegou no mesmo lugar, né? Então, quer dizer que tu podes pensar F, bolinha, menos 1, tá? Quando você fez essa composição, isso deu a identidade. O que é a identidade para a gente? É o x. Tá bom? Então você saiu do x e voltou para o próprio x. Quando é que a função f tem inversa? Quando ela é injetora e sobrejetora. Se ela tem essas duas características, então nós chamamos ela de bijetora. Tá? Então a gente consegue determinar quem seria essa função f menos 1. Essa é a inversa dela. Tá? Então, deixa eu fazer aqui a parte que a gente vai precisar, que é a parte de composição. Aí eu tento voltar para ver a inversa. Vamos fazer a composição. Vocês lembram de fazer composição lá? Pegar a função f, pegar a função g. Aí a pessoa passava lá, faça o FOF, né? O GOF, o FOG, né? Então, f de x. Quem é só f? Eu vou pegar a letra A, o item 1. F de x é igual a x mais 3. G de x igual a 2 sobre x mais 2. Tá? Tem essas duas funções. Se eu peço para você fazer a composição delas, o que é isso? Eu quero fazer aquela composição lá. H de x igual a g f de x. Tá? Suponha que é isso. Vamos pensar... Projeta aqui, por favor. Vamos pensar primeiro em notação. Tá? Ou eu vou escrever isso aqui para ti, ou eu vou escrever isso aqui, ó. G, bola, F, e vou colocar o X aqui fora. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, isso que é composição de função. Como é que se faz a composição? A composição se faz da seguinte forma. Olha, a função g, ela é g de x é igual a isso. Significa o seguinte, que se você colocar o número 1 aqui no lugar do x, então onde tem x, tu tem que colocar o número 1. Essa é a conta que tu tens que fazer. Tá? Só que aqui, o que foi que eu coloquei? Eu coloquei f. Então, onde tem x, eu tenho que colocar f. Ficou claro isso? Tá? Então, eu vou para a expressão da função g. Onde tem x, eu coloco f. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 2 sobre... No lugar do x, eu coloco a f. Mais o 2. Ok? Isso continuando, vai ficar 2 sobre... Quem é a função f? A função f é x mais 3. Então, vou colocar aqui, ó. X mais 3 mais o 2. Isso aqui é igual a 2 dividido por x. 3 mais 2 é 5. Então, essa aqui é a composição de G com F. Tá? Aí você pode se perguntar, mas e a composição da F com a G? Será se dá a mesma coisa? O que vocês acham? Quando é que a composição da F com a G vai dar a mesma coisa da G com a F?
quando uma for inversa da outra. Só assim. Se não for, não vai dar. Tá? Então vamos fazer a outra composição. Vamos fazer a composição. Eu fiz a composição de G com F. Vamos fazer a composição de F com G. Olha lá. Composição de F com G. O que eu quero dizer? Quem é a função F? A função F é x mais 3. Se eu estou colocando aqui dentro da função F, eu estou colocando G, no lugar do x, eu tenho que colocar G. Então vai ficar como? No lugar do x, eu coloco G. Vai ficar G de x mais 3. Isso aqui é igual. Quem é a G? Está aqui a G. Ó. A G é 2 sobre x mais 2 mais o 3. Se tu entregar isso, tá certo. Ah, eu quero fazer a operação, quero fazer esse vezes esse, depois somar aqui. Tudo bem. Só não vai errar, tá? Também tá certo. Beleza? Deu para entender como faz a composição? Tá? Muito bem. Muito bem. Não vou falar de função par ímpar, então eu vou fazer a inversa dessa funçãozinha bonitinha aqui. Eu posso dizer para vocês que a prova de vocês, que é sexta, já foi visto todo o necessário. Vamos atrás da inversa daquela função bonitinha ali. F de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá bom? Essa é a função. Tá? Aí eu peço para você assim, ó, determina para mim a inversa dessa função. Como é que você fazia para calcular a inversa de uma função lá? Como é que você fazia? Trocava o y com x, né? E depois isolava o cara, né? Então, a ideia é você isolar a outra variável, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse cara aqui de y, certo? Y é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Quem é que eu tenho que isolar aqui, então? O x. Você acha necessário trocar o x pelo y? Não faz diferença, certo? Isso é indiferente, tá? Então, o teu intuito principal, na verdade, aqui é isolar o x, é saber quem é o x. Aí você vai achar quem é a inversa da função, beleza? Então vamos lá, vamos atrás disso, de isolar o x aqui. Passar o 2 para lá, ficar 2y é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x. E agora o que tu farias? Oi? Inverte esse cabra bem aqui, né? 2y é igual a e elevado a x menos 1 sobre e elevado a x. E agora? Multiplicar todo mundo por esse cara. Tá? Por que eu vou multiplicar todo mundo por esse cara? Porque esse cara é a função exponencial. A função exponencial nunca é zero, certo? Então eu posso multiplicar todo mundo por e elevado a x. Então vai ficar 2e elevado a x y é igual a e elevado a x vezes e elevado a x dá o quê? E elevado a x ao quadrado. Muito bem. Menos isso vezes e elevado a x dá quanto? Dá 1. Ok. E agora, o que vocês vão fazer? Como é que é? Fazer o quê? Tu quer enxergar uma equação do segundo grau aqui. Então vamos passar esse cara para cá. Então vai ficar assim, ó, 0 é igual a e elevado a x ao quadrado menos 2
e elevado a x y menos 1. Certo? Como é a equação do segundo grau que você quer enxergar aí? Tu quer mudar e elevado a x por quê? Por x? Não, mas a função exponencial ela é diferente da função identidade. Por qualquer outra letra, né? Então, muda de variável. Então, muda de variável. Então, vamos chamar esse cara aqui de uma outra variável. A gente já tem x, y, então z, né? Então, z é igual a e elevado a x, tá? Então, vai ficar 0 é igual. Esse cara eu chamei de z. Vai ficar z ao quadrado menos... Esse cara eu chamei de z. Então, vai ficar 2y z menos 1. Certo? Tá bom? Agora sim, eu tenho uma equação do segundo grau, né? Qual é a variável dessa equação aqui? É o z, que é ele que você quer descobrir. Quem é o coeficiente A? 1. Quem é o B? Menos 2y. E quem é o C? Menos 1. Tá bom? Então você já destaca lá. O A é 1, o B é menos 2y e o C é menos 1. Então, vai para o seu delta. Delta é igual a b quadrado, que é esse cara, vai dar 4y ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o a, que é esse cara, vezes o c, que é esse cara. Então, seu delta vai ser igual a 4y ao quadrado mais 4. Tá bom? Então, esse é o seu delta. Quanto tempo falta ainda, por favor? Ok, obrigado. Então, vai para a sua fórmula de baixo, que a sua variável é z. Z é igual a menos b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, seu z é igual a menos o b. Quem é o b? Menos 2y. Então, menos 2y, mais e menos, seu delta é 4y quadrado mais 4 dividido por 2 vezes o valor do a. E o a é 1, né? Vai ficar 2 aqui. Então, o seu z é igual... Aqui vai ficar positivo. Vai ficar 2y mais e menos. Posso colocar 4 em evidência e tirar o 4 da raiz, certo? A raiz do 4 é 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de y quadrado mais 1 dividido por 2. Olha, dá para cancelar, né? Certo? Simplifico tudo por 2. Isso vai ficar z é igual a y mais e menos a raiz do y quadrado mais 1. Pronto, chegamos aqui. E agora? Retorna a variável? Tá. Oi? Tá. Então, ó, o z, quem é o seu z? É e elevado a x. Tá? Então, substitui. Então, retornando a variável, tu vais ter o seguinte: e elevado a x é igual a y mais e menos raiz de y quadrado mais 1. E agora? Logaritmo? Que logaritmo? Natural. Você quer aplicar o logaritmo desse lado e o logaritmo desse lado? É isso? Mas eu posso? Eu posso? Essa é a pergunta. Quando é que se aplica o logaritmo?
quando o número for um número positivo. O lado esquerdo é positivo? Pode ser ou é? O lado esquerdo é positivo, certo? Esse lado esquerdo aqui é positivo porque é a função exponencial. Mas e o lado direito? O lado direito é positivo? Sim ou não? Vai. Oi? Como é que é? Existe raiz negativa? Mas qual é o problema? A raiz sempre é positiva. Mas e... Não esqueçam que nós estamos tratando aqui de uma soma e de uma diferença. Diga. O quê? Mas para quê? Você quer colocar parênteses aqui? Mas isso tu não vai ter que colocar dentro do logaritmo? A pergunta é, esse cara é positivo? Essa é a pergunta. Qual é a condição? Tu não pode dizer, não pode ser negativo. Tu não pode dizer isso. Claro que não pode ser negativo. Você sabe que não pode ser. Você tem que garantir que não é. Como é que faz? Eu vi ela levantando a mão, eu pensei que ela ia dar a resposta. Vai. A raiz sempre é positiva. A gente já sabe disso. Mas esse não é o problema. Diga. Y tem que ser maior que zero. De onde tu tiraste isso, pequeno? Não, Y não precisa ser maior que zero. Não. Diga. Espera aí, primeiro ele, rapidinho. Perfeito. Ótimo. Excelente. Qual é seu nome? Gabriel. Vem explicar pra gente, Gabriel. Vamos lá, olha aí o Gabriel aí, ó. Ah. Vamos lá. Gabriel, diga pra gente seu nome e seu curso, por favor. Gabriel Rosário, de Engenharia Naval. Tá. Me explica aí qual é a tua ideia. Se for negativo, Se eu pegar esse sinal. Sim. Tá, então vamos esquecer isso aqui por enquanto, tá? Diga. O resultado da subtração vai dar negativo. Por quê? Porque a raiz quadrada ela é maior que o y. Por que que isso é maior que isso? Porque vai ser elevado ao quadrado, que vai... Ah, tu tá pensando então que se eu pegar esse cara ao quadrado... Não, na raiz. Porque a raiz ela é maior que o y, vai dar um resultado maior que o y. Aí y menos o coisa vai dar um valor negativo. Não, pois é, eu quero a justificativa por que que isso aqui vai dar maior do que o y. Eu sei que vai. Isso tá certo. Eu só quero que tu me diga por que que vai. Vai tirar da raiz e vai... mais o 1. É, a sacada tá no 1. Oi? Não, não fala blasfêmia. Isso é blasfêmia, não pode. A raiz ela não pode ser separada numa soma. Se fosse um produto, sim. Aí você tem uma multiplicação, é a multiplicação do primeiro fator, raiz, vezes a raiz do outro fator, entendeu? Mas a soma não posso, tá? Vai, tu tá quase lá. O segredo tá nesse 1 aqui. Então, vamos pensar. Qual é o seu nome mesmo? Gabriel Rosário. Gabriel. Então o segredo está nesse 1. Olha o que foi que o Gabriel sacou. Presta atenção. Esquece o 1, por enquanto.
Se você esquece o 1, vai ficar a raiz do y ao quadrado, certo? Aí tira. Suponha que a gente esquece o sinal do y, se é positivo ou negativo, não interessa isso. Suponha que a gente esquece, tá? Corta aqui, não vai dar y? Sim. Y menos y daria 0, certo? Só que quando você acrescenta qualquer besteirinha aqui, em particular a gente acrescentou 1, esse cara já vai se tornar maior do que esse. Deu para entender? Se esse vai se tornar maior que esse, então quer dizer que essa diferença vai ser um número negativo. Esse seria o problema. Aí não daria para tirar o log, né? Lembra quando a gente tem numa equação do segundo grau, que a gente tem as duas raízes, tem duas raízes, né? Sim. Que vem do sinal positivo e outra que vem do sinal negativo. E a gente sempre pensa, qual das duas raízes eu posso usar? Quando não tem contexto nenhum, a gente diz, as duas raízes são essas. Mas dependendo do contexto, você diz, essa raiz serve e essa raiz não serve. Beleza? Obrigado. Então, olha, o negativo não serve. O que serve aqui é só o valor positivo. Beleza? Então, essa que é a análise determinante nesse momento dessa questão. Então, agora, quando eu garanto que eu só posso usar o positivo, agora sim eu posso aplicar o logaritmo natural. Aplico o logaritmo natural desse lado, é igual ao logaritmo natural desse outro lado. Tá? Quanto é o logaritmo natural da exponencial de x? X, porque pela propriedade de logaritmo, você pega o expoente e joga para frente, né? Se a base é igual ao logaritmando, então isso dá 1. Então isso aqui é x. Então isso aqui ficou x igual logaritmo natural de y mais a raiz de y quadrado mais 1. Essa é a função inversa dessa função. Beleza? Tá? Não se iludam. A gente se iludiu muito em querer calcular as funções inversas de funções afins. Isso é muito fácil. Tá? Nem sempre vai ser fácil você exibir quem é a função inversa. Isso não é uma tarefa simples. Por isso que eu gosto de trazer essa função, que ela dá um trabalho para tu fazer. Mas tem função que tu vai ralar pra caramba para tu conseguir descobrir quem é a função inversa. Tá? Às vezes nem vale a pena ir atrás dela. Ok? Muito bem. Vamos lá. Presta atenção. Ei, se tu ficar guardando teu material, eu vou chamar teu pai. Presta atenção. Olha lá. Olha, suponha que eu tenha isso aqui. Suponha que cai isso na tua prova. Eu te falo assim, ó. Esse é o gráfico da função f. E é só isso o gráfico da função f. Aí, eu digo aqui para você assim, ó. Esse aqui é o 3, esse aqui é o 2, esse aqui é o 1. Não, ficou ruim, né? 4, 3, o 2 e esse aqui é o 1. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Suponha que eu digo, e só isso é o gráfico da função f. Eu te pergunto, qual o domínio da função f? Qual o domínio? 1 fechado até 3 aberto. Esse é o domínio, não é todo real. Daqui para lá não tem domínio. Daqui para cá não tem domínio. Ah, mas está aberto aqui, mas aqui está fechado. Tá bom? Então é do 1 fechado até 3 aberto. Esse é o domínio. Quem é a imagem dessa função? Como é que eu faço a imagem? Olha, o domínio, você pensa assim, ó. Se eu projetar isso no chão, o que que dá? Dá daqui fechado até aqui aberto. Tá bom? Assim que você enxerga domínio. Como é que eu enxergo a imagem? Pega isso e projeta nesse eixo. Quando você projetar isso aqui nesse eixo, olha, vai aparecer isso aqui fechado, vai aparecer esse aqui aberto, e seria essa parte pintada, certo? Então é do 1 fechado até 2 aberto. E você projeta agora esse. Vai dar isso aqui fechado, e vai dar isso aqui aberto. E você pinta.
Então é do 3 fechado até o 4 aberto. Isso que é a imagem. Tá bom? Ok, pessoal? Tchau, tchau.